história religiosa é a história da Madeira também. A Madeira foi fundadora de Igreja Nova, estruturada. A Madeira acaba por ser o novo centro fora da Europa, onde começa a gerar-se uma nova sociedade. A Madeira foi ninho de dioceses novas. $500 anos é uma efeméride a celebrar, dado que a Igreja está presente desde o início do povoamento da Ilha da Madeira. Fica no meio do oceano e foi ponto de partida da expansão marítima portuguesa. A data oficial da descoberta, dado que alguns historiadores defendem que estas ilhas já eram conhecidas no século XIV, remonta a 1418, Porto Santo, e a 1419, Madeira. O nome de João Gonçalves Arco surge desde então ligado a este facto, por este ter iniciado a colonização da ilha sob o aval do infante Dom Henrique, grão-mestre da Ordem de Cristo e logo senhor temporal e espiritual da Madeira. Outros dois nomes ficarão na história desta descoberta: Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu por Estrelo. Quando aqui aportaram, segundo rezam as crónicas, em nome do rei, tomaram posse da terra e procederam à sua sagração com uma primeira missa, celebrada pelos franciscanos que acompanhavam a viagem. O arquipélago da Madeira tornou-se o primeiro território descoberto oficialmente no contexto da expansão marítima portuguesa. Foi um ponto estratégico no meio do oceano para a construção do Império Português ultramarino. Foi esse o primeiro território descoberto oficialmente pelos Açores e depois toda a costa africana, até se chegar à Índia no fim daquele século XV, de 500, tornou-se simbolicamente, mas não só, esse grande ponto de partida, que se veio a tornar também rampa de lançamento, ponto estratégico no meio do oceano para esse processo de expansão e de construção do Império Português global, intercontinental, que foi construído na modernidade e que se tornou o primeiro grande império moderno. Eu acho que esse peso e importância tem a ver com uma coisa que para mim é fundamental em termos históricos. O facto da Madeira ter sido a primeira ilha ocupada no espaço atlântico. E isso projetou a Madeira para uma posição chave em termos de todo o projeto de expansão portuguesa e europeia no mundo atlântico. E isso vai também projetar tudo o que vier a seguir em termos técnicos, políticos e religiosos, porque a Madeira acaba por ser o novo centro fora da Europa, onde começa a gerar-se uma nova sociedade. E essa nova sociedade vai ter uma nova estrutura política, mas também religiosa, que parte daqui da Madeira. A Madeira acaba por ser um laboratório de uma nova cultura, de uma nova cristandade. A Madeira tornou-se, de facto, uma espécie de laboratório, uma espécie de viveiros, portanto, um espaço de experiência de, por um lado, de sociedade nova, a partir da organização de um povoamento de raiz de um território onde não habitava ninguém, criando uma sociedade portanto, ultramarina, nova, e que se tornou modelo depois para outras experiências de povoamento e de colonização, nomeadamente para o Brasil, através do sistema de capitanias, mas também foi um território, nesse contexto de emergência do povoamento, de criação de cristandade nova, de igreja nova. Aqui nasceram e se desenvolveram várias culturas. Primeiro o trigo, depois o açúcar, mais tarde o vinho, a banana, tornando-se num território de experimentação de culturas agrícolas geradoras de uma nova economia. Um século depois da chegada dos primeiros navegadores, nasce a Diocese do Funchal. Foi em 1514. Recebeu jurisdição sobre todos os territórios descobertos e a descobrir.
Com a criação da diocese, a igreja de Santa Maria foi elevada à condição de catedral e foi sagrada em 1516. Alguns anos depois de ter sido criada, a Diocese do Funchal foi elevada à dignidade de arquidiocese, tendo-se tornado, durante mais de 2 décadas, a maior arquidiocese do mundo, tendo como sufragâneas as dioceses do Império Colonial Português nos Açores, Brasil, África e Oriente. Pelos diferentes territórios que abrangia, tornou-se a primeira diocese global. É certo que foi por um período curto de tempo, mais ou menos 25 anos, em que a Madeira até recebeu o Estatuto de Arcebispado, mas foi significativo na medida em que também a este nível a Madeira foi ninho de dioceses novas, foi igreja-mãe de dioceses novas que se começaram a fundar nos Açores, no Brasil, no Oriente, que inicialmente eram sufragâneas da Diocese do Funchal, mas depois, naturalmente, que se autonomizaram e ganharam asas e tornaram-se até muito mais importantes que a Igreja-Mãe. De qualquer forma, a Madeira tinha-se afirmado no mundo. Estruturou uma igreja local, criou uma economia pujante que se afirmou no contexto atlântico e foi gerando riqueza. Uma riqueza que é bem visível no acervo arquitetónico e artístico que chegou aos nossos dias. E daí a imponência da arte religiosa que nós temos, a imponência dos templos que se constroem aqui na ilha e que são precisamente a imagem dessa dimensão importante que a Madeira teve na economia europeia e atlântica entre finais do século XV e princípios do século XVI. A riqueza gerada transformou-a naquele período histórico uma das dioceses mais ricas de Portugal. Todas as entidades, os cônegos da Sé, todos eles tinham, podemos dizer hoje em dia, em termos em um salário, aquilo que se dizia na altura a côngrua, um valor muito elevado, porque na verdade isto é reflexo de uma sociedade rica, de uma sociedade próspera em termos económicos, porque na verdade de um momento para o outro uma ilha que praticamente não dava nada dá uma grande riqueza e uma riqueza que é muito valorizada no mercado externo, que é o açúcar. E isso faz com que as pessoas tenham muito dinheiro e que esse dinheiro se distribua internamente e vá compensar praticamente toda a sociedade. E daí o facto de podermos considerar que a Diocese do Funchal talvez fosse, na época, aliás há uma bula que refere isso, a diocese mais rica de Portugal em termos dos proventos que daí resultavam. E daí, portanto, essa imponência que nós vemos manifestar-se em termos da arte religiosa dessa época, fundamentalmente. O Funchal tem, portanto, esta característica histórica e este pergaminho histórico, se assim quisermos dizer, de ser iniciadora, potenciadora de um processo que estava então no seu início, que foi o processo de protoglobalização, de primeira globalização, quer das relações económicas, culturais entre os vários continentes do planeta, que até então vinham compartimentados, de costas voltadas, sem vasos comunicantes, e passaram a relacionar-se entre si, a comerciar, a trocar, também a viver em conflito e em relação. Mas também foi o tempo em que se iniciou o processo de verdadeira universalização do cristianismo. A expansão territorial e a expansão do cristianismo viajavam de mãos dadas. Foi com os descobrimentos portugueses e espanhóis que se puseram em prática as palavras bíblicas: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Só a partir do século XV e XVI, com as viagens marítimas e a descoberta de todo o globo terrestre, o conhecimento efetivo pelas navegações dos navegadores portugueses e espanhóis, é que foi possível então fazer chegar a mensagem cristã a toda a terra e cumprir plenamente o mandato de Cristo e por todo o mundo e anunciar a boa nova. Os franciscanos acompanharam os primeiros navegadores que desembarcaram na Madeira.
A Ordem Franciscana foi a primeira responsável pela formação espiritual dos povoadores e pelo início da estruturação de uma igreja local até à chegada dos jesuítas na segunda metade do século XVI. Não se tratou de uma missão ad gentes, de um primeiro anúncio, dado que a ilha não era habitada, mas tratou-se de uma espécie de continuação do processo de formação cristã dos povoadores que chegavam do continente. E ali foi uma formação de uma cidade cristã que já trazia as suas tradições do continente e que ali ganha uma configuração especial, precisamente naquele território e à luz daquelas condições, daquele tempo em que foi necessário criar uma sociedade nova de raiz. Com o crescimento da população, surgem as primeiras ermidas, as primeiras igrejas, as primeiras paróquias. No século XV temos logo 10 paróquias em toda a ilha. Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta de Sol, Calheta, São Vicente, Machico, Santa Cruz, o Canício e uma no Porto Santo. No entanto, só se tem certeza de 3, que é uma grande dúvida nossa enquanto historiadores, é que só se conhece 3 como constituídas neste período, Funchal, Machico e Porto Santo. A expansão e dispersão de núcleos populacionais e a difícil orografia da ilha, que não tornava fácil a mobilidade de religiosos e fiéis, levou ao rápido surgimento de novas paróquias. Estas paróquias, como disse, eram 10. Logo no final do século XVI são 36, ou seja, no primeiro século de plena expansão temos logo 26 paróquias. Ao final do século XVII serão 42 e atualmente são 96. Mas o que é constituir uma paróquia? Às vezes as pessoas não percebem muito bem o que é constituir uma paróquia. Uma paróquia constitui-se em 3 passos muito simples. Primeiro vai-se delimitar um terreno, normalmente seguindo linhas do terreno, como montanhas, ribeiras, rios, neste caso aqui em Madeira esse não, mas no continente é muito usado, para delimitar esse terreno. Depois vai-se atribuir a jurisdição eclesiástica desse terreno e das populações desse terreno a um parque específico. E depois escolhe-se um orago ou um patronato, uma devoção específica para determinada paróquia. Após a criação da Diocese, a administração desta igreja local continua a ser feita à distância. Constitui-se a Diocese porque é o primeiro território português ultramarino ocupado por portugueses, povoado. E, portanto, do ponto de vista administrativo, é importante marcar também a presença portuguesa com a edificação de uma diocese, com a ereção de uma diocese. Essa diocese é ereta, mas mais para fins administrativos do que propriamente para fins cultuais. Os primeiros bispos nunca pisaram terra madeirense. O primeiro bispo foi o vigário de Tomar, Dom Diogo Pinheiro, que era um homem altissimamente ocupado na corte, que não veio nem nunca esteve para vir, nem nunca ninguém esperou que ele viesse, quer dizer, não foi nenhuma surpresa, não é? Constitui-se a Diocese porque é o primeiro território português ultramarino ocupado por portugueses, povoado. E, portanto, do ponto de vista administrativo, é importante marcar também a presença portuguesa com a edificação de uma diocese, com a ereção de uma diocese. Essa diocese é ereta, mas mais para fins administrativos do que propriamente para fins cultuais, porque o bispo não veio nem esteve para vir, não foi nenhuma surpresa. Só o quarto bispo, Dom Jorge de Lemos, é que se torna bispo efetivo, mas os bispos que se vão tornar marcantes são os bispos pós-Concílio de Trento. Os bispos que se vão tornar marcantes e decisivos é já depois de Trento. Quando Trento reforma verdadeiramente a forma de estar da Igreja Católica no mundo e em que reafirma absolutamente o princípio da necessidade da residência e da construção de um edifício burocrático ou administrativo
que verdadeiramente instala o poder da Igreja nos territórios. A partir daí, a partir de Dom Jerónimo Barreto, que é o homem que faz as primeiras constituições sinodais, e depois de Dom Luís de Figueiredo Lemos, que é o homem que manda instituir, faz novas constituições, as chamadas extravagantes, faz o tribunal, o auditório eclesiástico, enfim, cria uma série de regimentos da sé, do curo, das colegiadas, portanto, regulamenta verdadeiramente a vida da Igreja na Madeira. A partir daí, a presença do Bispo é então, de facto, um elemento cada vez menos dispensável. O bispo, chamado a exercer o poder religioso, era muitas vezes chamado a incursões pelo poder político e até pelo poder militar. A partir do bispo é o poder religioso. Mas quando falha a presença do governador, por qualquer razão, porque morre, porque é transferido, por qualquer razão, quem se chama para assumir as funções do governo militar é o bispo, que várias vezes é chamado e assume e vai para o mar. Por exemplo, o Dom Jerónimo Fernando, o chamado Apóstolo Bravo, foi um homem que não foi governador militar também, assumiu as funções de governador militar, e não teve problema nenhum em meter-se em barcos e ir combater piratas ao largo. Portanto, era um homem de guerra. A par da organização eclesial, crescia a organização dos fiéis. Aparecem as confrarias com um importante papel na coesão social. As confrarias tinham, sobretudo, uma função de coesão social de um determinado grupo, quer para sufrágio da alma, quer para promoção do culto a um determinado patrono, mas ao mesmo tempo eram organizações que procuravam acudir aos irmãos mais necessitados, quer com as esmolas, quer com o arrendamento de casas, quer com empréstimos de dinheiro, e além disso as confrarias muitas vezes eram espaços de sociabilidade, de solidariedade entre pessoas que tinham determinadas afinidades e que procuravam, mesmo em termos de negócios, serem solidárias umas com as outras. A Igreja madeirense foi-se desenvolvendo, quer em termos eclesiais, quer em termos laicais, e chega aos dias de hoje com um legado de 5 séculos de história que trespassam todas as áreas da sociedade. A efeméride tem vindo a reunir entidades religiosas e civis na celebração destes 500 anos da Diocese do Funchal. No dia 12 de junho, uma das celebrações mais marcantes quis fazer memória da primeira missa celebrada em terras madeirenses, aqui mesmo, em Machico, onde aportaram as primeiras caravelas. 500 anos é uma efeméride a celebrar, dado que a Igreja está presente desde o início do povoamento da Ilha da Madeira, e a Igreja teve uma presença omnipresente no cotidiano madeirense, sobretudo até o século XIX. E a Igreja também tem uma ação importantíssima, quer no ensino, quer na saúde, quer na promoção social, quando o Estado não assumia nesses campos tarefas nesses domínios. De modo que os 500 anos de uma diocese representam progresso, promoção social, solidariedade entre as comunidades, e acho que esses valores são sempre de lembrar, porque de facto o cotidiano do passado foi marcado pela presença muito intensa da Igreja. A história religiosa é a história da Madeira também. Desde o primeiro ato oficial que fazem os descobridores da Madeira, ou redescobridores, se preferirem, não é aí a questão agora, é celebrar uma missa em Machico. Portanto, as armadas portuguesas, os barcos portugueses, não navegavam sem elementos do clero.
Poucos dias depois da evocação da primeira missa, o Estádio dos Barreiros era o palco da Assembleia Diocesana Jubilar, evocativa dos 500 anos. De Roma, o Papa Francisco enviava o cardeal Fernando Filoni, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, para presidir a solene concelebração. Mas estavam presentes alguns dos bispos cujos territórios outrora pertenceram à então Arquidiocese do Funchal. Estar aqui presente é também manifestar a minha alegria pela celebração destes 500 anos, unido ao bispo desta diocese, a diocese esta, que foi, de certo modo, a mãe da Diocese de São Tomé. Foi exatamente dos territórios que primeiro estiveram confiados à Diocese de Funchal, que depois, 20 anos depois, foi desmembrada também a Diocese de São Tomé. Essa grande expansão portuguesa, e foi através dela que o Evangelho chegou a muitos lugares do mundo, alguns dos quais nós ainda não sabemos, porque foram tantos para um povo tão pequeno e para uma terra bonita, mas como a Arca de Noé no meio de tempestades, e ao mesmo tempo sendo uma pedra muito dura, em que os portugueses para aqui vieram foram extraordinários, como, trazendo as tradições do continente, souberam adaptá-las a esta terra e criar cá uma forma cultural muitíssimo bela. Foram muitas as iniciativas levadas a cabo durante a Semana Jubilar, que decorreu de 8 a 15 de junho e que envolveram Igreja e sociedade civil. O balanço parece ser largamente positivo. Eu estou contente, não vou dizer que tudo foi perfeito ou que tudo realizou em pleno os nossos desejos. Os objetivos, penso que sim, os desejos vão sempre mais além e, portanto, eu alegro-me e dou graças a Deus por aquilo que foram estas comemorações e até por aquilo que elas significaram em termos públicos e sociais. Foram comemorações que tiveram 3 celebrações religiosas realmente marcantes, tanto o Pentecostes como o dia 12, que é o dia da assinatura da bula da Diocese, como no dia 15, a grande Assembleia Jubilar. Portanto, foram 3 assembleias, 3 celebrações nucleares e muito participadas. A Diocese do Funchal, que outrora já foi global, continua hoje a ser grande. O legado de 500 anos permanece vivo por todo o território e dá-lhe a grandeza de uma igreja bem enraizada no meio do vasto oceano.